Estamos aqui para fechar com chave de ouro essa revista Tão Grande Salvação, que nos trouxe 17 lições de extrema importância para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para estarmos mais próximos do Pai Celestial. Eu gostaria de orar com você nesta manhã e que, assim como eu, você possa também se deliciar na Palavra de Deus, nas Escrituras, que é o nosso porto seguro, onde nós podemos verdadeiramente ancorar a nossa alma e descansar, sabendo que Deus tem cuidado de todas as coisas. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que vamos ter aqui agora, por esse momento de aprendizado, que a tua igreja, que os ouvintes, amigos, irmãos, amados que vão estar neste pequeno momento, Senhor, de aprendizagem, que possam estar crescendo, que possam estar de coração aberto, que possam estar com vontade, com desejo de ouvir a tua voz, Senhor. Que não estejam escutando a irmã Luciana, mas que possam estar escutando a tua voz, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor nos direcione, Pai, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou. 17 lições com muita bagagem, com muito conteúdo, de extrema importância para as nossas vidas espirituais. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e que possamos prosseguir, avançar e a cada dia mais, conhecendo o Senhor em nossas vidas, nosso caminhar, nosso agir, nosso falar e nosso pensar. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como eu falei, nós tivemos esse período de escola bíblica dominical. As últimas aulas que tivemos foi até meados de março. Depois nós tivemos aulas, né, online, onde foi um aprendizado para todos os professores, que ainda estamos caminhando para que possamos, né, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem útil, a gente possa estar passando essas lições para vocês. Para mim foi um aprendizado. E eu quero deixar registrado aqui o que nós aprendemos nessa revista aqui. 17 lições, Tão Grande Salvação. Por coincidência, eu dei a primeira aula e vou dar a última aula também. Foram falados assuntos bem relevantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, sem dúvida. A gente aprendeu aqui desde o começo. Tudo que foi falado aqui, irmãos, tem um valor assim importantíssimo na vida do cristão. E o que nós falamos aqui? A primeira lição falamos sobre a criação do mundo, saber a nossa natureza, de onde nós viemos, como fomos formados. Depois a segunda lição, a natureza humana, né? O irmão Lelo explanou muito bem, falando sobre a nossa natureza humana, pecaminosa. Depois o irmão Eduardo, lição 3, o homem e seu corpo, né? Também foi falado bastante, assuntos pertinentes à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual. Depois a irmã Terezinha, o que é o pecado. E assim nós fomos dando sequência, né? Lição 5, provação e a queda do homem. 6 perguntas importantes sobre o pecado. 7, a batalha constante do crente. A graça comum, bênção divina para todos. 9, aliança, um pacto com Deus. 10, eleição dos escolhidos por Deus. 11, arrependimento voltado para Deus. Fé, o que significa crer. Lição de número 13, regeneração e novo nascimento. 14, justificação, declarado inocente. 15, adoção, adotados por Deus. 16, santificação, separados por Deus. E hoje, finalmente, a última lição, segurança. Podemos ter certeza da salvação? Nos dias de hoje, amados, nós vemos que ainda mesmo muitos de nós, muitos crentes, pode-se dizer assim, muitos cristãos, muitas vezes ainda estão no meio desse mar de dúvidas. Será que sou salvo? Será que não sou salvo? Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Será que eu nasci de novo? E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos, né? Tenho certeza de minha salvação? Você já nasceu de novo? Será que eu tenho fé? São assuntos importantes para que a gente possa avançar na nossa lição, amados. É importantíssimo. Hoje vai ser um pouquinho mais demorado do que as
lições normalmente são. Porém, nós vamos estar caminhando e vamos estar conversando sobre isso. Amados, nossa revista, ela traz hoje a 17ª lição com excelência, para fechar com chave de ouro. Segurança, podemos ter certeza da salvação? E aí eu faço essa pergunta para você. Pense aí com você. Antes mesmo de a gente começar a ler, né, o texto bíblico, pense com você. Só você e Deus nesse momento. Você tem certeza da sua salvação? Você se sente salvo? Você se sente perdoado por Deus? Então hoje nós vamos trabalhar isso, amados. E o texto que nos chama, né, o texto que abre a porta dessa lição é o texto de Hebreus 10, 22. E ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Hebreus 10, 22. Então agora, amados, a palavra, a lição te chama. Aproxime-se do Senhor com coração sincero, em plena certeza de fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas que esperamos. E aí eu pergunto a cada um de vocês: será que verdadeiramente nós temos essa convicção dessa salvação? Ou ainda quando somos questionados, respondemos: eu acredito que sim, né? Eu tenho feito tudo para que eu encontre essa salvação. Muitos de nós responde, né, meio que lá o Caio diz assim: eu acredito que sim. E uma vez, uma reflexão de um pastor me deixou assim bem pensativa, quando ele disse que, né, o pensamento dele a respeito de um sonho que ele teve, que ele disse que estava no céu, sonhou que estava no céu, e que muito se indignou quando lá abriu os olhos no céu, porque lá ele encontrou pessoas que ele nunca imaginou que estaria no céu, e ficou procurando umas que ele tinha certeza de que estaria no céu, sem dúvida. Então, amados, isso é só uma pequena reflexão, para que a gente não sustente, para que a gente não alimente a dúvida no nosso coração. Uma vez fomos adotados, como falamos aqui, por isso que eu mencionei, fiz questão de mencionar as lições anteriores, porque todas essas lições, amados, ela nos traz a refletir de onde viemos, a nossa natureza pecaminosa, como é que é o pecado na nossa vida, como é importante a gente sempre estar revendo os nossos conceitos. Até a volta de Jesus estaremos sempre nesse processo de santificação, e por isso não podemos vacilar. Mas uma coisa é certa, hoje que o alvo dessa lição é a gente esclarecer qualquer dúvida a respeito da nossa própria salvação. E que o alvo dessa lição também seja um motivo para buscar desenvolver a nossa própria salvação e tomar uma posição junto a Jesus definitivamente, através da sua palavra, e que a dúvida não faça mais morada em nosso coração. Porque a dúvida, quando ela apita no nosso coração, amados, ela pode nos levar à ruína. E isso é muito ruim, isso é muito triste para as nossas vidas. Então, vamos prosseguir. Lemos já o primeiro versículo, né? O primeiro versículo que lemos, que é Hebreus 10, 12, que nos chama. Né? Então o Senhor hoje, nesta manhã, está te chamando. Aproxime-se com coração sincero, em plena certeza de fé, de que essa palavra ela traz restauração, que essa palavra ela traz novidade de vida para mim e para você. Amém, amados? Então nós vamos dar continuidade. Já falamos da nossa revista Tão Grande Salvação, o que ela traz para nós, né? O tema da nossa lição, né? 17ª lição, segurança, né? Podemos ter a certeza da salvação. Falamos também do alvo dessa lição, né? O que é o alvo dessa lição? É que ao término dessa lição, amados, ao término dessa lição, todos nós
possamos tirar as nossas dúvidas, esclarecer qualquer coisa que a gente ainda tenha dúvida a respeito da nossa própria salvação. Que ao término dessa lição possamos ser motivados a buscar desenvolver a nossa própria salvação. E ao término dessa lição a gente possa estar com essa posição firmada em Cristo Jesus definitivamente. E aí eu pergunto mais uma vez a você que está aí na sua casa: você tem certeza da sua salvação? Amados, somos humanos, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, para ser juiz de ninguém. Todos nós passamos por esse processo de questionamento, todos nós passamos por esse momento de vacilar na fé. Há pessoas que têm dúvidas, e podem ser dúvidas ao longo de sua vida. E que dúvidas são essas, né? A palavra, ela nos garante uma coisa, mas a nossa natureza, ela diz outra. Podemos ter dúvidas a respeito do amor de Deus, a respeito da realidade das experiências com Deus, né? Quantas são as vezes que pessoas, irmãos, amados, comentam, né? Que receberam alguma bênção, que fizeram uma oração, que receberam uma oração, e muitas das vezes nós nos sentimos a pior pessoa, porque nós nos questionamos. Mas eu nunca tive essa convicção, eu nunca me senti assim perdoado, eu nunca me senti digno de falar que eu tenho uma oração forte, uma oração poderosa, e na verdade, irmãos, isso não funciona dessa forma. Então, nós não podemos ter dúvida a respeito do amor de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui, como está lá em 1 João, um texto riquíssimo, como todos os textos da palavra de Deus, que eu digo que eu me encanto com todos esses textos da palavra. Mas a palavra de Deus nos traz aqui algo muito glorioso no texto básico dessa lição, quando a gente pensa sobre essa questão da dúvida, quando nós pensamos a respeito de não termos nenhum privilégio por sermos filhos de Deus, a palavra nos traz dessa forma em 1 João 5, do 6 ao 13, que é o versículo básico da nossa lição, e ele diz assim, 1 João, capítulo 5, lá no finalzinho da sua Bíblia, irmão. Eu peço a vocês que vocês sejam assim bem firmes na leitura desses textos. Depois eu vou estar passando, se algum irmão tiver dúvida, a gente passa os textos para vocês, mas não deixem de ler. 1 João, capítulo 5, do verso 6 ao verso 13. Nós vamos ler agora, amados. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Preste atenção nesse versículo, amado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui ele não está falando que pode ser que seja, que tenha uma possibilidade de ser. Aqui a palavra está afirmando esse amor espiritual. E aqui, infelizmente, irmãos, nós precisamos exercitar nossa fé. Aqui a palavra nos garante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá vendo, amados? Então é a nossa fé que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e não por sangue, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão o testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E a estes 3 são um. E esses 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue.
E a estes três concordam: se reconhecemos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus, ele é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho e testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso se faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então aqui, amados, nós começamos a primeira etapa. Temos essa certeza de que temos a vida eterna, já é um meio caminho andado. Vamos prosseguir. Aqui o quadro da lição nos remete a algo, né, muito importante, que ele fala assim que muitos de nós somos presunçosos em dizer que sabem que seus pecados já estão perdoados ou que sabem que vão para o céu. Medo de ser considerado presunçoso tem impedido muitas pessoas de entrar na plena certeza de fé. Mas há também o contrário, pessoas presunçosas que acham que são crentes e não são. E nós temos aqui, amados, essa questão, né, do presunçoso. O que é essa palavra, né? O que é ser um ser presunçoso? Uma pessoa altiva, uma pessoa arrogante, uma pessoa convencida. E a palavra nos dá vários textos que falam sobre esse tipo de pessoas. Então, assim, nós temos que ter a medida. Aí, por quê? Assim, no Novo Testamento está cheio de exemplos de pessoas que pensaram que eram salvas e de fato elas não eram. E por quê? É bem fácil aí você falar assim, mas como, né? Se eu não quero ser presunçoso, mas eu queria ter certeza da minha salvação. É diferente quando nós olhamos para a história do fariseu lá em Lucas, capítulo 18, né? Ele confiava em si mesmo e ele não hesitou em aproximar-se de Deus com plena certeza, mas faltou o coração quebrantado. Porque de que forma que ele se colocou? Né? Quando você olhar o texto lá de Lucas 18, 9 ao 14, você vai ver como veio essa arrogância, né? Essa predisposição de se colocar num lugar já de autoconfiança, né? O que aconteceu lá em Lucas 18, do 9 ao 14? 9 e 14, a gente vê no capítulo 18 de Lucas, né, um detalhista, a parábola do fariseu e cobrador de impostos. De que forma que esse fariseu se colocou? Ele coloca de uma forma assim, a partir do versículo 9, ele diz: Jesus disse essa parábola em alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, justos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, afastando-se, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí a gente pode ver a diferença, né? De um lado, um fariseu colocando ali toda a sua autoconfiança, dizendo o que ele fazia e automaticamente já julgando aquele cobrador de impostos, que não tinha aquela expressão de um bom orador, não tinha palavras, mas ele com o coração quebrantado, ele se prostrou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Então aqui nós podemos ver como, né, o fariseu ele foi arrogante, ele foi convencido daquilo que ele achava que ele era. Né? Quando o salmista disse assim que importa que outros lábios te louvem e não a si mesmo. Né? Você se louva e coloca assim: eu sou o bom, eu sou o melhor. Olha, Senhor, olha para mim, não para esse pecador que está aqui do meu lado. Então a gente precisa observar o que a palavra nos mostra, irmãos. Né? Aqui a gente pode ver o que é um ser presunçoso. O judeu a mesma coisa. Como se fosse, né, aquele feijão guando. As pessoas mais experientes, eu posso dizer assim, elas vão se lembrar.
Quando a gente pega, né, aquela baiazinha de feijão guando, muitas vezes ela tá verdinha, né, por fora, e quando você abre, quando a gente era criança, a gente fazia muito isso com a minha avó, junto com a minha avó. Ia colher o feijão guando, era aquela felicidade. Quando você abria, aqueles grãozinhos que estavam secos, né? Então, mais ou menos a posição do judeu. Por que que eu digo assim? Somente rituais exteriores, né, irmãos? Eles não agradam a Deus. Um homem extremamente religioso, gloriando-se, né, em Deus, esse acha que é guia dos cegos. É isso que a palavra diz. Instrutor de ignorantes, mas infelizmente não pratica aquilo que prega. Então também é algo para se pensar, né? É possível, né, professar ser crente, mas de fato ser ignorante da fé verdadeira. Então nós temos que tomar cuidado. Não podemos ser, né, religiosos a ponto de zelar mais pela religião do que o próprio Criador. Então nós temos que tomar cuidado com rituais exteriores só. O que Deus quer é o nosso coração. Quando ele fala assim, filho meu, dá-me teu coração, porque dele, né, procede as saídas da vida. Então é lá de dentro que o Senhor quer ver. Não é só a parte de fora, né? Não adianta eu ter uma roupa gospel, um jeito gospel de ser, mas lá dentro, né, eu estar como aquele feijãozinho guando, estar seca por dentro. Isso é muito ruim. Então a gente vai ver a história também em Romanos, né, capítulo 2, do verso 17 ao 23. É muito extenso, irmãos, eu não vou conseguir ler todos. Aí depois nós temos os professos, né, Lucas 13, 25, 23, fala no Sermão do Monte, também dos frutos verdadeiros, né? Muitos chegaram e falaram, Senhor, Senhor, e não entraram no reino dos céus. Aqui fala exatamente sobre isso. Os profetas, Mateus 7, 21 e 23. No Sermão do Monte, Jesus fala dessa possibilidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Isso vai ser muito triste, né, amados? Aquela consciência de que achamos que fizemos tudo do jeito que Jesus queria, tudo da maneira como era para ser feito, e não vamos ser reconhecidos por Jesus. Isso é algo muito desesperador. E aí isso mostra que nem palavras corretas, né, como eles mesmos estavam proferindo, Senhor, Senhor, e nem obras impressionantes, expulsaram demônios, fizeram milagres, são evidências suficientes, né, aos olhos humanos para pertencer a Cristo. Mas o essencial, amados, é a obediência e a vontade e o conhecimento pessoal de Jesus. Infelizmente, Cristo diz que há muitos que pensam que são crentes e não são. Vejam bem, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, amados, mas colocando o que a palavra nos diz. É muito difícil quando a gente se coloca numa posição dessa, de achar que, né, A, B ou C, quem é e quem não é. Cabe somente a nós examinarmos a nós mesmos, né? Quando participamos da ceia do Senhor, a palavra nos traz, né? Paulo fala exatamente, examine, né? Examine você a si mesmo. Então, cabe a nós fazer, né, uma reflexão sobre o que nós estamos lendo aqui, né? Vamos aplicar esse ensino aos nossos dias, né? Aos nossos muitos dias que vivemos aqui nessa terra. Porque nós sabemos que vai chegar um dia que nós vamos ser cobrados disso. E eu não estou falando só a nível, né, de questão de coisas a serem feitas, né? O Senhor não vai perguntar quantas vezes frequentou a igreja, a escola bíblica dominical. O Senhor não quer saber quantas vezes você cantou, né, no coral da igreja, quantas vezes você participou da vigília. Não é isso que vai fazer a diferença. E não vai adiantar a minha justificativa, não, Senhor, mas todas as vezes que o pastor pediu para mim dar aula na escola bíblica, eu dei. Olha, Senhor, mas eu fiz isso. Não é isso. Porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos mais, amados, fazer nenhuma justificativa sequer. Nós só precisamos gozar de tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu, tudo aquilo que o Senhor está nos dando nesse momento. Eu, assim, me alegro quando eu penso nisso. Né? Por que eu me alegro com isso? Porque só de pensar que eu não tenho mais que me justificar e falar, olha, Senhor, eu deixei de amar fulano de tal, menos ou mais. Não, o Senhor não vai mais questionar, fazer esse tipo de questionamento para nós. Assim como a gente olha para a palavra aqui e vê, né? Então, assim,
o que nós temos que pensar é qual é a nossa verdadeira situação com o Pai. Tirando toda a parte humana, toda a casca, irmãos. Não estou falando conhecimento de livros, não estou falando de conhecimento de palavras, do saber falar, mas assim, no teu coração, na intimidade, você e Deus. Como que você está? Você está inserido, né, nesse contexto acolhedor que a palavra te diz, que quem crê, né, no Filho de Deus já tem a vida eterna. Então são dessas coisas, dessa intimidade que nós estamos falando e que a revista nos traz, né? Como as 10 virgens também, lá em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, a gente vê também ali o contrário de tudo, né? Aqui fala das mulheres ajuizadas, né? Eram 10, 5 se prepararam para a volta do noivo, mas 5 estavam despreparadas. Aqui a gente pode ver até um número assim alto, né? 50% estavam preparadas e as outras não, e elas, quando fechou-se a porta, muitos, 5 no caso, estavam despreparadas. E muitos estão à espera dessa volta, amados. A gente sempre fala, né, nesse momento de pandemia, a gente fala assim, não vejo a hora de Jesus voltar. Mas a verdade é, eu estou preparada para a volta de Jesus? Eu tenho me preparado para essa volta? Como será que o Senhor vai me achar, vai me encontrar? Meu coraçãozinho aqui dentro. Aquele coração que ninguém vê, que ninguém sabe, que somente o Senhor. Prosseguindo, amados. Mais uma vez eu volto a perguntar, a fazer essa pergunta, né? Você tem certeza da sua salvação? Você se sente uma pessoa perdoada por Deus? Você se sente uma pessoa amada por Deus? Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Nós estamos inseridos nesse contexto, porque isso é o que vai fazer toda a diferença, né, na nossa vida. E aqui a gente segue para o ponto 2, que fala sobre as dúvidas. Dúvidas são ao contrário da presunção. Há alguns que não têm a plena certeza da salvação porque lhe falta um sincero coração, né? Isso é uma coisa assim importante de a gente pensar também. Será que me falta alguma coisa ser esclarecida? A palavra de Deus, ela também fala, irmãos, que em nada deveremos ser enganados perante as coisas de Deus, porque a vontade é que Deus quer que todos se salvem, que todos, é para todos nós. A palavra me garante isso. E aí aqui o texto diz, né, em relação à dúvida também, será, né, que enquanto outros não têm a plena certeza, por que não têm se aproximado de Deus? Porque as pessoas cada vez mais têm se afastado de Deus, estão vivendo cheias de dúvidas. Amados, a dúvida, ela causa um embaraço na nossa vida, né? Tiago fala muito sobre essa questão de quando há uma dúvida no nosso coração, que é como a onda do mar, que ela bate, né, e volta. Isso é a dúvida do nosso coração, sabe por quê? Porque fala assim, eu não sei, na dúvida, né, na certeza, se eu sou ou se eu não sou, então é melhor descambar de vez, e isso é um perigo. A dúvida é uma situação muito comum na nossa vida, e nós sabemos que ela é relevante na vida do cristão e é verdadeira, porque Pedro, né, teve dúvida, Tomé teve dúvida, e isso está registrado, né, em Mateus 14:31, quando eles estavam lá. Vamos abrir aqui Mateus, para não ficar nas minhas palavras, né? Eu gosto muito de ficar falando, mas é interessante que os irmãos acompanhem. Mateus 14:31, que diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem, né? Quando Jesus acalma, anda sobre o mar, né? Jesus, porém, imediatamente, capítulo 14, do 27 em diante. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir com Jesus, mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. E aí, descendo um pouquinho mais, ao 31 aqui, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, amados, quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Mas ele teve dúvida. Pedro, assim como eu e você, temos dúvida, mas precisamos sanar essa dúvida, precisamos cuidar dessa dúvida, porque assim como Pedro duvidou, fraquejou, mas o Senhor lhe estendeu as mãos e segurou firme nas suas mãos. E aqui a gente entende que nós precisamos compreender que o Senhor sempre está ao nosso lado. No momento da dúvida, irmãos, não podemos nos desesperançar, mas temos que crer que Deus, Ele compreende o nosso coração. O que nós não podemos é nos rebelar diante da nossa atitude e fazer disso algo que nos separe de Deus. Depois também a gente pode ver lá em João capítulo 20, Tomé também, mais uma vez, tem uma expressão de dúvida aqui, né? E ele diz lá, João 20, versículo 24 a 29, que diz assim: Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe então aos outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos. E se eu não puser ali o dedo na mão ao seu lado, de maneira nenhuma vou crer. Né? Então o que acontece? Aqui surgiu uma dúvida no coração de Tomé. Tomé disse que ele precisava ver para crer. Aos 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas. Jesus chegou e apresentou-lhe-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então disse Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chegando a tua mão e põe-te do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Então aqui, amados, a gente pode acompanhar alguns amados do Novo Testamento que também tiveram dúvida. E os primeiros crentes em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, 23, Barnabé exortava todos os que com firmeza de coração permaneciam no Senhor, porque reconheceu que eles tinham tendência a vacilar pela fé. E quando isso acontece na nossa vida, irmãos, né, trazendo para os nossos dias, a gente pode pensar: o que nos traz a dúvida no coração, um engano? Muitas das vezes, um motivo, né, um falso começo. O pastor, enquanto pregava, depois no final do culto, nesse domingo, o pastor falou algo que eu achei interessante. Quando o pastor falou assim: não levante a mão porque outra pessoa não levantou, vai ficar feio que o pastor fez o apelo e ninguém levantou. Às vezes por empolgação, né? Ou se você está num lugar que você está assim com o olho aberto e outro fechado, muitos levantam a mão, você acaba levantando a mão para não ficar feio, né? Fala assim: poxa, todo mundo percebi que eu não levantei a mão. Então nós temos que ver as causas de dúvidas. Por quê? Um falso começo. O que te levou, né, a pensar que você tinha que levantar a mão? Simplesmente levantar a mão porque você foi induzido por outras pessoas a levantar a mão. Tornar-se um crente não é recitar uma fórmula mágica, né, a pedido do pregador. Não é isso. É impossível ir somente à frente, levantar a mão, levantar para ir até a frente porque alguém te pediu por uma pressão psicológica. Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Jesus realmente ele é cativante. O amor de Deus nos constrange. Jeremias fala isso, que foi com amor eterno que o Senhor nos amou. E Paulo diz que esse amor nos constrange, amados. Então nós temos que observar por que fomos chamados. Que não seja um falso começo. Para quem já está nesse caminho, para quem teve o privilégio, né, de já estar nesse caminho, que possa
rever os seus conceitos e pensar, né? Como foi o meu começo? Aquela chama do primeiro amor que ardia em mim, aquele encontro verdadeiro, aquele encontro sincero com o Pai. Uma falsa ideia da vida cristã. Pode ser também o que traz dúvida. Há crentes que acham que depois de aceitar Jesus não vão ter mais problemas, né? Os sofrimentos, e não sabem que as provações ela faz parte desse pacote do amadurecimento cristão. É difícil, né? A irmã Gilda que o diga, né? Nós temos uma irmã muito amada, a irmã Gilda, que com muito carinho dava colo pra gente aqui na igreja, e nos momentos mais difíceis, momentos de lutas, momentos de adversidade mesmo, a irmã Gilda me deitou no colo dela, né? E ela falava assim algo muito profundo da palavra de Deus, que ela diz, ela assim, amada, a palavra de Deus nos diz algo muito glorioso. E quando eu já conheci esse texto, mas a maneira como fui advertida pela irmã Gilda, né, quando ela diz que é difícil até falar, mas eu vou falar para vocês, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: Amados, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. A perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. A irmã Gilda leu esse texto para mim num dia muito difícil. E ali eu compreendi que muitas vezes nós não queremos ser confrontados com grandes tribulações, mas a provação, amados, ela faz parte desse pacote de amadurecimento espiritual na nossa vida, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que vamos ser sim açoitados, vamos ser corrigidos pelo Senhor quando necessário, mas quem leu a devocional de hoje também sabe que Deus ele corrige aquele que ele ama. E se Deus está te corrigindo, se Deus me corrigiu, se Deus me corrige, é porque nós somos amados do Pai. E isso é muito glorioso, irmão. Isso é muito maravilhoso. E eu louvo a Deus por essa certeza. E obrigado, irmã Gilda, por aquele carinho e por palavras tão sábias naquele dia de muita luta, de muita tribulação. E muito mais, a palavra de Deus, ela diz que o amadurecimento cristão, Hebreus capítulo 12, versos do 4 ao 13, ela fala algo também muito maravilhoso, amados, que diz assim: e se já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não te desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige aquele que ele ama e açoita todo aquele que o recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus nos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija? Nós corrigimos nossos filhos, irmãos, e muitas vezes é doloroso corrigir os nossos filhos, tirar algo que ele goste, de alguma maneira colocar de castigo, mas amamos nossos filhos. Imagine o Pai Celestial. E aí no final desse versículo 12, né, do capítulo 12 de Hebreus, o versículo 13 diz assim: Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é necessário, e é doloroso, irmãos, mas se faz necessário para as nossas vidas. O que pode causar dúvidas, irmãos, são 5 itens, né? Eu já falei: um começo falso, uma falsa ideia da vida cristã, que foi isso que eu falei, que quando muitas vezes a gente se converte, a gente se entrega, né, nos caminhos do Senhor, a gente tem essa percepção, esse pensamento que a gente não vai mais ter problema, que os nossos conflitos acabaram, que as nossas provações, as nossas batalhas, né, não vão ter mais, e na verdade não é assim. Vamos ser sim corrigidos, vamos ser confrontados, e Jesus nos oferece palavras
de acalento, que ele diz, olha, nesse mundo tereis, né, tribulações, mas, né, assim como eu, mas eu venci, e você vai vencer também. Em outras palavras, né, irmãos, mas de uma forma assim que você possa sentir como Jesus nos oferece esse acalento. Ele diz que a gente ia ter tribulação, sim, mas que assim como ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Aí, a terceira, né, fale em compreender a base do nosso perdão. O que significa isso, irmãos? Perdão, né, vem da graça imerecida de Deus. O problema surge quando um crente diz que nunca peca. Esse que é o problema. Ou ele pensa assim, pequei, não sou mais crente. Não. Uma vez você é filho de Deus, para sempre filho de Deus. Pecar, vamos pecar até o fim dessa caminhada. Mas o que temos que fazer é o quê? Confessar todos os dias, né? Nós tomamos banho todos os dias. Eu lembro dos meninos quando eram pequenos que não gostavam de tomar banho. Ah, mas eu já tomei banho ontem, já tomei banho hoje de manhã. Meu filho, quantas vezes você se sujar, quantas vezes você tiver com esse pé sujo, você vai precisar tomar um banho. E assim somos nós. Quantas vezes nós pecarmos, o Senhor vai nos dar a garantia de que todas as vezes que nós estivermos com o coração quebrantado perante Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso é a palavra dele que nos garante, irmãos. Não vamos ter que ficar pecando cada vez mais para que essa graça aumente. Não é isso. Paulo diz que não é essa a ideia. A ideia é nós sabemos que nós temos um fiel advogado que está sempre pronto para nos estender a mão e nos dar a condição de sermos perdoados por ele. Depois, a quarta é a falha em não se arrepender-se. Nós precisamos entender que às vezes nos falta plena confiança por causa do pecado que ainda não foi confessado, que nós estamos ali, né, batendo ferro com ferro, como dizia meu avô. Mas o que é isso? O crente tem cometido pecado contra a orientação de Deus, mas o pecado nunca foi repudiado ou confessado. E foi assim na história de Davi. Davi diz que enquanto ele não confessou seus pecados, seus ossos envelheceram, né? Aquilo ficou endurecido, aquilo ficou enraizado dentro dele. Então põe para fora, irmão. Eu te desafio, meu amado, você lê Salmo 32, o que Davi diz sobre isso, que enquanto ele não abriu os seus lábios, os lábios da alma, não esses lábios externos, mas o lábio da alma lá de dentro, e se quebrantou e se prostrou e falou, Pai, e confessou ali os pecados. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. A falha em apropriar-se, né, dos meios da graça. O que é isso? Deus tem providenciado os meios pelos quais a alma pode ser abençoada, mas o crente começar a negligenciar coisas que nós precisamos todos os dias, irmãos, que é essa comunhão com Deus, essa questão de você orar, falar com Deus e ler a palavra dele, você ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. Se nós, como cristãos, começarmos a negligenciar isso, a questão da oração, dos cultos, de ouvir a mensagem, então vai esfriar, sim, a chama do primeiro amor. E aí nós temos que entender o que está lá em Hebreus 10, 25, que diz algo tremendo. Eu sou apaixonada pelas cartas paulinas e Hebreus muito mais, e diz, né, aqui em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-se como é de costume de algum, admoestando uns aos outros, e tantos mais quanto vede que se aproxima aquele dia. Então, assim, nós precisamos, irmãos, estar em comunhão com a igreja, precisamos estar em oração, mesmo, né, sendo um culto online, precisamos sim ouvir. Agora vamos voltar, né, aos cultos presenciais, já voltou. Para quem ainda está na quarentena, ainda está mais difícil, mas é muito bom a gente estar em comunhão, a gente discutir a palavra de Deus, a gente ter as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical juntos, isso é extremamente necessário. E a plena certeza da nossa salvação, irmãos. Mais uma vez eu pergunto, vocês têm alguma dúvida sobre isso ainda? Né? 3 motivos, amados, para que possamos saber com certeza que uma vez salvos, sempre estaremos salvos.
E quando alguém te questionar algum dia sobre isso e falar assim, mas como você tem certeza da salvação? Como eu posso ter certeza dessa salvação? É possível ter a certeza da salvação, irmãos, biblicamente. Sim, nós temos a certeza da salvação através da palavra de Deus. Mas é um exercício de fé. Eu sempre me torno repetitiva quando diz que não gosto de discutir isso com ninguém. Se a pessoa não tem o amor pela palavra, não tem a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, vai ficar difícil ele entender, ele ter a certeza da salvação, ele ter certeza de perdão, ter a certeza de vida eterna. A salvação é uma decisão, você tem que decidir querer, você tem que querer. Né? Em João 5:24, nós temos uma declaração muito clara de Jesus ali, quando ele fala dessa certeza, da veracidade dessa afirmação dele. Gostaria que você lesse muito, assim, muito seriamente esse texto. Se você nunca teve contato, se você nunca ouviu essa palavra, mas guarde isso no seu coração. Se você não guardou nada do que foi falado aqui, guarde esse texto com você. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste atenção, querido. Eu chamo você agora a prestar atenção no que essa palavra diz. Não é o pastor, não é a irmã Luciana, não é nada dessa terra, nada comparado a essa terra. Nenhum teólogo, nenhum livro, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus aqui. Nós temos essa convicção. A palavra traz essa promessa divina, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra vem dizendo, em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus aqui foi bem enfático quando ele diz, tem. Ele está afirmando que se você crê, você já tem. E glória a Deus por isso, amados. Porque se creres nessa realidade, nessa verdade que a palavra te diz, já é uma boa caminhada, já é algo muito positivo para a nossa vida, e é essa certeza que nós temos que ter, e ninguém pode tirar isso de nós. 1 João 5, né, isso já lá no finalzinho da sua Bíblia, né, quase no finalzinho lá, em 1 João capítulo 5, tem algo assim maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Quando ele nos traz algo sobre o testemunho do próprio Deus, falando conosco, amados. Eu convido você a guardar esse texto, 1 João, capítulo 5, lá no finalzinho da sua Bíblia, do verso 9 ao 13, que diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, é a afirmação, a certeza da salvação através do testemunho do Filho de Deus. Então, queridos, é importantíssimo a gente fazer essa lição de casa. A gente precisa examinar as Escrituras, e a plena certeza da tua salvação, da minha salvação, vem através desses 3 itens que a revista fala. Primeiro, as promessas da palavra de Deus declaram a nossa salvação, que eu acabei de ler. Segundo, a perfeição da obra de Cristo assegura a nossa salvação. A perfeição da obra de Cristo, irmãos, é isso aqui, testemunho do próprio Deus. O testemunho do Espírito Santo no nosso íntimo confirma a nossa salvação. E aí eu pergunto a você, nesta manhã, você tem a certeza, você tem plena certeza da sua salvação? Você se sente amado, né, por esse Deus? Você se sente acolhido por esse Deus?
A Bíblia contém tanto encorajamento, amados, quanto avisos que nunca devemos vacilar numa agonia de dúvidas e nem perecer numa certeza que foi mal colocada. Tudo que vem de Deus prospera, tudo que não é de Deus não vai prosperar. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse tem palavras gloriosas para nós. E assim, o que Deus quer para nós, para mim e para você nesta manhã é que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Uma vez filhos, jamais vamos ser ex-filhos. Não existem ex-filhos. E é uma alegria, irmãos. É uma alegria podermos nos deliciar nessa palavra. E entender que a salvação de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, de um adolescente, ela só acontece através do Senhor Jesus, né? Como diz o Salmo 27:1, Salmo 37:39, como Isaías 12:2, somente por meio de Cristo. A única porta, irmãos, é o único meio, o único Salvador, a única graça que é suficiente para nós. Justificados já fomos pelo sangue de Jesus. Então eu quero, nesta manhã, encorajar você a buscar isso, esses textos, essas recomendações que são deixadas aqui. Entendemos que somos salvos pela graça de Deus mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Somos regenerados, tornamos-nos filhos de Deus. A justiça de Cristo passa a cada pecador crente salvo. Não há palavra ou insinuações que possam invalidar o testemunho de Deus sobre a certeza da salvação, a partir da nossa conversão. Então, assim, um dia eu e você fomos convidados a levantar a mão. Eu te convido, meu irmão, nesta manhã, você ter esse pensamento. Ser salvo é tomar posse pela fé das promessas de Deus e passar a caminhar com Ele em direção ao céu. O reino de Deus é para nós, amados. Deus abençoe cada um de vocês. E um bom dia.